Boa noite. Opinião em debate desta noite tem um tema muito importante. Mudar a maioridade penal, vale a pena? Com tantos crimes cometidos pelos adolescentes, pré-adolescentes ou pós-adolescentes. Para discutir esse importante assunto, estão em nosso estúdio os seguintes profissionais. O doutor Ari Queiroz, juiz de direito, o juiz que fala, o povo entende. Está todas as sextas-feiras na 98,3 FM, Rádio Sucesso, lá no Jornal do Sucesso, meu companheiro. Muito obrigado, doutor Ari. A doutora Nadir Batista Cordeiro, delegada titular da DEPAI. E o doutor Felicíssimo Sena, advogado, que também participa do programa Jornal do Sucesso, toda segunda-feira na 98,3 FM. E o Choso Abi, psicólogo especialista em psicologia jurídica criminal. É isso mesmo, né, doutor? Exatamente. Doutor Choso. Bom, eu quero começar aqui com a doutora Nadir, que é delegada. Doutora Nadir Batista Cordeiro, a senhora que é delegada, portanto, trabalha com o epicentro do crime, das coisas que afetam diretamente a população. Vale a pena falar em diminuir a idade, a maioridade penal? A experiência desses 10 anos frente à DEPAI, a gente tem que discutir muito isso. Eu acredito que vale, desde que o nosso sistema prisional e o sistema socioeducativo realmente seja motivo de algumas modificações, mas o adolescente ele tem que sentir que o ato que ele praticou, principalmente nos atos graves, que ultimamente o que eles andam praticando são atos graves e gravíssimos, eles têm que sentir que pelo cada erro que eles praticaram, cada ato infracional praticado, tem que haver realmente uma punição, porque já não tiveram um limite, porque eles chegaram nesse ponto porque não teve um limite, não teve uma educação, não teve uma base. Então, se eles não sentirem isso, essa sensação de impunidade é que está levando esse adolescente a entrar cada vez mais cedo para a prática desses atos infracionais, que ultimamente muito graves. Doutor Ari Queiroz, me parece que há um consenso entre as pessoas nesse ponto que a doutora Nadir disse. A necessidade do adolescente sentir que ele pode ser punido e que essa punição será efetivada e que ela tem que ser rigorosa de acordo com digamos assim, entre outros, o rigor do crime cometido. Mas há um consenso também que isso é preciso discutir isso se ou quando o nosso sistema penitenciário se modificar para uma coisa que pode ser chamada de um centro de recuperação. Como os especialistas afirmam categoricamente que se nós começarmos agora e tivermos um investimento maciço, que não tem, e uma verba qualificada, vai demorar 30 anos para nós recuperarmos e fazermos um sistema carcerário brasileiro perto do que seria o ideal. Então, eu fico pensando que esse assunto, então, vai morrer, né? Porque não tem jeito, sem resolver uma coisa, não acha que não vale a pena a outra, então nós vamos ficar só discutindo por discutir? Rosemar, boa noite amigos, boa noite telespectadores. A doutora Nadir foi muito feliz quando coloca condicionalmente a situação que precisa mexer com a idade penal, se for o caso, mas ao mesmo tempo também com o aparelho judiciário, o aparelho penitenciário, melhor dizendo, que está desmontado. Se nós formos olhar um pouco para trás na legislação, especialmente processual penal, a penal nem tanto, mas a processual penal tem praticamente 70 anos, um pouco mais de 70 anos do Código de Processo Penal em vigor até hoje. Nos últimos 50 anos, da década de 60 para cá, só tivemos, não foram poucos, mas muitas leis flexibilizando o sistema. Ao mesmo tempo também o direito penal, mas mexe daqui, amolece dali. Em geral, nós não tivemos nada, praticamente nada de verdade para endurecer, para combater a criminalidade. O Estatuto da Criança e Adolescente, se for levado ao pé da letra, se for pôr em prática ao pé da letra, acaba sendo mais rigoroso que o Código Penal. Com a simples questão da internação nesse sistema que nós temos de Fundação Casa, que era a antiga FEBEM, a internação por 3 anos é mais grave que a maioria das penas que os criminosos de verdade, que os maiores cumprem. Por quê? Porque progressão para regime semiaberto, aberto, cesta básica daqui e dali, a internação acaba sendo muito mais severa. O problema é que não tem vaga, não existe. O sistema é feito para pôr fora, para fazer um rodízio, e me leva, infelizmente, a acreditar naquela trilogia que eu tenho dito, que só tem 3 situações que levam o indivíduo realmente para a cadeia no Brasil hoje: a fama, a burrice e o azar. Se conseguir escapar dessas 3, da fama, da burrice e do azar, não vai preso nunca, não tem jeito, o sistema não comporta. Bom, doutor Felicíssimo Sena, o senhor como advogado, eu acompanhei com muito prazer a sua carreira nos últimos
37 anos aqui, e mais de perto nas últimas décadas, e vi a sua mudança de opinião. Eu tive o doutor Felicíssimo num momento que falava, não acho que tem que mexer no Código Penal, na maioridade penal, e o doutor Felicíssimo hoje dizendo, não, eu entendo que precisa ser feita alguma coisa. Por que houve essa sua mudança? Por que o senhor mudou? Se eu estou correto na minha avaliação. Está correto. Boa noite a nossos telespectadores, boa noite a todos que estamos aqui presentes. Eu realmente mudei a minha visão. Eu entendia que a imputabilidade penal deveria ficar nos 18 anos, como é o direito brasileiro hoje. Ocorre que nós estamos assistindo o crescimento da criminalidade juvenil acirradamente, de uma forma descompassada. Eu entendo, um pouco divergindo da doutora Nadir, que se nós não temos um sistema penitenciário compatível com a reeducação, com a profissionalização, vamos deixar essa molecada na rua? E na rua, o que vão fazer? Vão piorar. Eles vão se comunicar na rua. Há uma restrição ao fato de estarem clausurados e que aí teríamos uma escola do crime. Na rua, eles vão se comunicar, estão se comunicando, estão fazendo a escola do crime por conta própria. Então eu entendo que devemos reduzir a imputabilidade penal para 16 anos e, veja bem, tem aí a PEC 33, que está agora propondo essa redução para 16 anos. Eu não vejo até motivos, às vezes até 14. Hoje alguns países, alguns estados, nos Estados Unidos e do México, onde os estados podem legislar sobre direito penal, há punições para 6 anos de idade. Não, na Inglaterra, eu tenho casos que eu coletei... 12 anos. 9 anos. Mas, na verdade, o continente sul-americano é que tem essa idade de 18 anos em geral. 2 ou 3 países aqui apenas têm 16 anos. No resto do mundo é mais flexível, 12 anos, 9 anos, 6 anos, 7 anos, 0 Importa a natureza anos, do... né? Exatamente. Agora, doutor Choso Abe, o senhor que é psicólogo e especialista em psicologia jurídico criminal, eu vejo pessoas dizendo o seguinte, o problema nosso é esse, é que nós temos essa visão latino-americana de pensar, por exemplo, que uma pessoa de 16 anos é um menino. Nós nos referimos a um menino que é menino de 15 anos, não tem menino não. Ele já é um ser pensante com todas as características, com as mesmas características do que nós consideramos como adulto, né? Até que ponto isso é verdade? Quer dizer, um menino de 15 anos, ele tem que ter o cérebro dele funciona diferente de um de 18? Sim, boa noite a todos. Eu acredito que essa questão, nós estamos falando de um adolescente, de um jovem, e o jovem de hoje, realmente, ele é um jovem diferente do jovem de quando nós éramos jovens, né? Nós estamos falando de um jovem que está crescendo com muito mais informação, com muito mais entendimento, muito mais conhecimento, com muito mais educação, e ele tem que ser realmente responsabilizado por aquilo que ele faz. Eu acredito que, assim como a doutora disse, o jovem ele precisa ser responsabilizado, sim. Não pode deixar ele ao léu, mas a maneira de ser responsabilizado e a maneira de ser punido que é a questão, né? Eu trabalho no sistema prisional aqui de Aparecida de Goiânia, já tenho durante alguns anos, sou psicólogo perito criminal lá dentro, conheço muito bem o sistema prisional, atuo lá dentro já há vários anos e eu entendo que aquele lugar realmente, como já foi falado aqui, não é um lugar propício para se reeducar ninguém. Todo mundo sabe que ele não vai ser reeducado. E a grande questão vou piorar a vida dessa pessoa e ele vai voltar para a sociedade, né? E isso que tem que ser pensado, porque se hoje o comportamento dele é ruim, depois de não sei quantos anos na cadeia vai ser bem pior. Todo mundo sabe disso, isso aí é unanimidade. Agora, a forma de ser trabalhado essa punição é que eu acho que nós temos que conversar, mas na minha opinião, não é dentro da cadeia que isso vai ser resolvido. Eu penso, inclusive, que essa discussão apenas etária, 16, 17, 15, 14, 13, ou 10 ou 18 anos, é muito pouco, é muito pequena, acaba sendo pobre diante da dimensão do problema. Porque isso está relacionado a um suposto grau de discernimento do indivíduo perante as consequências do ato praticado em relação a ele próprio, à sociedade, à vítima, à família da vítima. Não é aquela coisa apenas de saber que se puxar um gatilho no revólver, vai atirar, vai matar alguém. Não é bem isso. É o conjunto de circunstâncias que resulta desse fato de matar alguém, por exemplo. Então eu penso que precisaria fazer envolver toda uma estrutura de juiz, com profissionais da saúde, psicólogos, médicos, enfim, não sei quais seriam a área de saúde que teria essa condição, mas de avaliar
em cada caso concreto, independente da idade, o grau de maturidade do Mas indivíduo. ele tem, e hoje tem, com certeza, não sei se não me coloquei adequadamente, mas eu acho que eu sou a favor, todo mundo sabe disso, até muitas pessoas, porque eu lido há 10 anos com esse adolescente, a gente percebe que eles estão entrando cada vez mais cedo para a prática desses atos de infração, que a gente não pode nem falar crime, ainda existe essa hipocrisia. Esse eufemismo de linguagem. Então, e a gente percebe, lidando com ele, eu comentei, até vai comentando lá fora, porque a polícia é a força, é tudo, o podre, nós chegamos, eles realmente às vezes até surge até de força. Então, nós lidamos com ele sujo. Quando chega para o doutor, chega para o promotor, eles já chegam limpinhos, chegam já com outros ares. Mas nós lidamos no fundo da fossa. E a gente sente como esse adolescente, ele não tem limite, como ele hoje estão praticando pelo prazer de matar. Eles não estão querendo ver um relógio, ele não está querendo o relógio, ele quer o relógio e quer ver a pessoa cair, tombar. Então isso é uma coisa que igual a você tem que olhar, o psicólogo vai ter que entender, é uma série de conjuntos que eu acho que o nosso sistema, nos quartéis onde eles estão hoje, nessa situação que nós estamos, que nós não vamos... É ruim, mas se cumprisse o estatuto, como diz o doutor, falou a lei, mas infelizmente não é prioridade, não dá voto. Nós vamos para um breve intervalo comercial, tenho certeza que tem muitas perguntas dos telespectadores que podem participar pelo 32017688 e 32017708. Nós voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate essa noite com o tema Mudar a Maioridade Penal, vale a pena? O tema do próximo programa, Projeto Eu Escolho a Paz. Você vai saber que projeto interessante que é esse, o que ele vai trazer para Goiás e como você pode participar se você quiser contribuir com um projeto extremamente qualificado. Aqui o Jair diz o seguinte: para acabar com esses menores de idade, infratores do conjunto de morais, tem que colocá-los para trabalhar. Não adianta se não for assim. Trabalhei desde os meus 8 anos, estou com 56 e nunca cometi crime algum. Já eu concordo com você nesse caso do trabalho. Eu trabalhei desde os 11 anos e também imputo parte da minha reputação a esse trabalho. Mas, doutor Felicíssimo, me parece que a legislação brasileira não permite que se obrigue ninguém a trabalhar. Nós não podemos pensar, por exemplo, lá no Alabama, que eles colocam o sujeito
com aquelas bolas de ferro, põe para trabalhar fazendo trilho de estrada de ferro. Tanto que o recluso, ele recebe uma premiação quando trabalha. Ele é premiado quando trabalha. E por que isso? Mas porque não é a figura do trabalho forçado. Não existe. Mas nesse particular eu vejo que há uma diferença entre o trabalho forçado e o trabalho obrigatório. O indivíduo italiano não está em lazer, não está descansando. Ele tem que dar uma contraprestação para a sociedade. Mas esse trabalho com chicote nas costas, com bola de ferro no pé, isso aí realmente é coisa forçada, é coisa medieval, né? Isso não. Mas um trabalho de natureza normal... Eu entendo que é plenamente possível, não afrontaria a legislação brasileira. Não afrontaria a legislação? Será que não, Tomás? Veja, hoje quem faz cumprir as penas entende que afrontaria. Não há exigência de que a pessoa trabalhe cumprindo pena. Tanto que é um estímulo para que ele trabalhe, reduzindo, computando os dias trabalhados como redutor de pena. O Rui Marques de Cidade, o grande problema é a legislação, mas não só reduzir a maioridade penal. É preciso rever toda a estrutura penitenciária também. Agora, doutor Choso, os policiais veteranos com os quais eu converso, que têm muito medo dos menores, como o doutor Nadir falou aqui, tem medo. Falou, o cara mata por nada mesmo. Eles dizem o seguinte, olha, toda essa discussão deveria ser rasa no seguinte sentido. Psicologicamente falando, se o menor souber, porque ele sabe, e fica aquela coisa coletiva de que ele não será punido, aí o bandido fala para ele, não, se é menor, assume aí que para você é mais fácil. Que se psicologicamente tiver redução da maioridade penal, psicologicamente o menor fica lá mais contido nas suas ações de assassinato mais violentas. Isso faz sentido? Olha, eu não acredito que isso faça sentido por o seguinte motivo. O adulto, ele não deixa de cometer um crime porque ele vai ser punido. Ele sabe que ele vai ser punido, ele vai parar na cadeia, ele vai ficar anos e anos na cadeia e nem por isso ele deixa de cometer um crime. A criança, o adolescente, ele vai partir do mesmo princípio. Ele não, porque tem uma ideia seguinte, comigo não vai acontecer. Pode acontecer com o outro. Se acontecer também, vai dar um jeito de me livrar. Então, eu sempre espero que vou ter um jeito de saída. Então, aquela coisa, ameaçar que vai prender não significa que eu vou ser preso. Então, eu vou cometendo um crime, todo mundo sabe que até a pessoa ser presa, ele já cometeu vários crimes antes da primeira prisão. Então, a questão psicológica aí é uma questão de adaptação, é uma questão de que ele precisa entender, na verdade, o que está acontecendo. Acho que nós temos que entender o seguinte, o que está acontecendo na nossa sociedade que nós estamos produzindo criminosos tão cedo dessa forma. O Sebastião Silva, da Setor Vila Brasília. Doutor Nadir, já que se fala em melhorar as condições criminais das penitenciárias, acredito que... Por que já não se faz isso? Já. Gostaria de ter essa resposta. Eu acredito que está no momento, que o próximo ano tem eleição, e do pessoal cobrar, né, exigir, porque acho que é um direito de melhorar e fazer com que... Agora, esse é um assunto que os candidatos passam longe. Não dá, acabei que eu falei, não dá voto, ninguém quer discutir. Pois mas eu acredito que com a sociedade dá voto, sim. Eu votaria. Os candidatos deveriam vender a ideia de que vão contribuir com a segurança. Mas agora ao menos isso, ao menos dizer que vão contribuir com a segurança. Pelo menos agora está melhorando o nível dos presidiários. Agora temos um deputado preso, agora quem sabe melhora um pouco. Exatamente. Olha, eu pesquisei na internet, inclusive se algum telespectador encontrar, por favor, me ajude nessa minha pesquisa. Eu pesquisei hoje várias horas para saber se tinha alguma referência no mundo, e não fui procurar país evoluído, não, qualquer país, onde um sujeito preso continuava sendo representante Mas popular. aqui em Goiás tem precedente. Na alta Câmara. Esse não é o primeiro, aqui em Goiás não é o primeiro. Não é o primeiro. Nós tivemos um caso de um prefeito aqui na região no entorno de Brasília, na década de 90, que foi condenado por homicídio pelo Tribunal de Justiça, você deve saber quem foi o prefeito, e não foi cassado o mandato dele também. Ele terminou o mandato sendo prefeito, preso. Pois é, eu pesquisei fora do Brasil, né? A pena acessória, o sujeito condenado a mais de 2 anos, fatalmente deveria perder o mandato. Mas é interessante, aí eu cheguei à conclusão que nós temos duas coisas que são legitimamente brasileiras, né? A jabuticaba e deputado preso, que continua sendo deputado. Talvez seja... Na verdade, nós não podemos... O Congresso Nacional está reagindo à ideia e vai puni-lo agora. Né? Ao menos ao que se sente, parece o presidente da Câmara deu uma declaração que vai rever a condição. Mas é porque permitiram o voto secreto. E no voto secreto valeu a solidariedade, o companheirismo, entre aspas.
Eu acho que nesse particular pode ficar na vontade do Congresso, da Câmara, do Senado, enfim, do presidente Henrique Alves de rever. Mas a regra vigente é essa. Essa regra passou. Vale qualquer mudança que fizer é daqui para frente. Eu não acredito que ele escapará. Não, ele não escapará. Essa feita ele não escapará. Essa vai ser revista e ele vai ser... Não, eu quero que... Eu também quero crer e acredito que com a gritaria geral não há forma de ele manter o mandato. Agora, o que me incomoda mais é saber que nós temos 137 ou 131. Então, 131 covardes, pessoas de baixo nível de qualificação que pensam que um sujeito é normal o sujeito ser condenado e continuar sendo deputado. Essa é a parte que me incomoda, porque esses 131 e mais os 43 agora esses 47 se abstiveram, que se abstiveram, essa gente ordinária vai continuar lá no Congresso. Vai. Essa é a parte que eu me sinto mais desprotegido, né, como brasileiro. É bom pensar que o deputado que está condenado por corrupção. É. Próprio da vida política. Só se os seus pares acharam que, nossa, é um colega nosso de profissão, pensando um colega no nosso que pode acontecer com ele também. A solidariedade. A Maria Leide, o problema é a criança não poder trabalhar, não faz nada. Logo a rua ensina a roubar e a mexer com drogas. Eu gostaria de que o nosso psicólogo falasse sobre isso, porque realmente há olha, eu não sei aqui, eu sei que o doutor Ari e o doutor Felicíssimo começaram a trabalhar muito cedo. Certamente o Nadir não foi diferente. O doutor Ari me parece que foi com 15 anos, foi isso? Não, eu já tenho 42 anos de carteira de trabalho. Eu comecei com 12 anos de idade. 12 anos. Eu assinei minha primeira carteira com 11 anos de idade. Doutor Felicíssimo... Eu já cumpri os meus 40 anos de trabalho. E o pior é que hoje não pode nem ajudar nem em casa. Porque se faz, eu vou denunciar. Seu pai, sua mãe, por exemplo, você vai lavar vasilha, você vai ajudar na tarefa doméstica, não pode. Agora, que mentes inaceitável. Inaceitável, que mentes doentias no Brasil chegaram à conclusão que trabalho de qualquer pessoa é danoso? Onde que... Alguém sabe? Algum que aí é uma questão assim, de que, na verdade, estavam abusando das crianças e aí foi uma tentativa de reduzir isso, né? O trabalho, com certeza, ele não vai influenciar e nem vai dificultar a criança se desenvolver. E, aliás, vai ser muito bom. Lógico que na medida certa, dentro de algo coerente. Dentro disso, então, a criança prioritariamente tem que ter o estudo, tem que ter o lazer, tem que ter o esporte, né? Agora, dizer que trabalho vai prejudicar a criança, não é assim, né? Agora tem que saber também dosar esse tanto de trabalho. Não, evidentemente que eu acho que a natureza do trabalho precisa ser avaliada. Por exemplo, é claro que você não pode pegar um menino de 11 anos, pôr numa pedreira, para carregar pedra, para carregar saco de cimento, eu não sei, mas um trabalho que possa prejudicar o físico da criança, né? Agora, um trabalho compatível com o que ele pode fazer com aquela idade, eu não vejo. Mas é interessante observar, o Tratado Internacional dos Direitos Humanos, da ONU, enfim, estabelece o padrão mundial de 14 anos para o trabalho e permite que os países signatários desse tratado, conforme a sua situação econômica, seria o caso dos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, países mais pobres um pouco, possam reduzir isso para 12 anos. E o Brasil caminhou na contramão, aumentou de 14 para 16 anos de idade. Mas aí eu penso, não sei o que pensa o doutor Felicíssimo, o Nadir, que são os juristas, o psicólogo, não sei o que pensaria. Essa elevação dos 14 para os 16 anos não tem nada a ver com proteger menor de idade, tem nada a ver. É a questão previdenciária, Caixa da Previdência Social, INSS, para ficar livre um pouco de pensão previdenciária para essas pessoas. Uma covardia. Até porque ao mesmo tempo que aumentou a idade para o trabalho, logo depois reduziu a idade civil de 21 para 18 anos, quer dizer, quase que encostou uma idade na outra hoje em dia. Bom, o Brasil Pérez de Oliveira, olha que depoimento interessante de Caldas Novas. Dos 12 aos 16 anos, morei na rua, usei drogas, roubei. Hoje sou concursado, homem de bem. Os maiores, quando morei na rua, me influenciavam. Até os 17 anos, fui 40 vezes preso. Daí, com 17 anos, eu caí em si e falei, vou virar homem. Trabalho na vigilância há 10 anos aqui em Caldas Novas e Morrinhos. Conquistei isso e defendo que todo mundo merece uma segunda chance. Até hoje a polícia daqui me persegue. Agora você imagina o cidadão ter sido preso 40 vezes. Eu acho que aí, doutora, nesse depoimento está aqui o cerne da questão, porque a reincidência é uma coisa absurda. É muito grande. Em torno de 70%, nos casos dos adolescentes, no mínimo 70%.
porque a falta de local para colocar, apreendemos muito e nós temos no estado todo 320 vagas, se não for menos. Aqui em Goiânia deve ter 30 entre o CIA, CASE e CIP. E pelo tanto de adolescentes que a gente encaminha, a nossa delegacia está passando a ser um mini presídio, porque, de acordo com o artigo 185, parágrafo 2º, entende-se onde não tem não tem o abrigo, né, não tem onde eles compram o CIA nem CIP, então fique se aguarde. Nós estamos ficando esses 5 dias. Hoje nós amanhecemos com 16, dia 10, altamente perigosos, inclusive nós tivemos uma fuga, que até... E não foi por negligência, porque nós temos 2 agentes de polícia para poder fazer esse trabalho de manhã. 10 que é juíza. Ele sabendo que ele vai voltar para o CIA, lá para o CASE, é claro que ele não vai ficar quietinho, comportado. Então, eu como delegado, estava até com a cirurgia, tenho que constantemente, junto com os agentes, lá, vocês vão lá para o fundo, vão para ver para esse respeito, porque já me conhece. E a idade também, e também não sou boazinha, né? Vocês ficam lá, vão lá para o fundo, a gente até para tirar uns que nós temos que encaminhar para o CASE. Então é complicado porque não tem local para colocar. Então tem que fazer, a gente tem que estar bancando e correndo risco. Porque aqueles que mataram, o pessoal da panificadora Colombo, o promotor está atendendo lá, porque eles vão atender no final de semana para não ultrapassar as 24 horas, e ele burlou a confiança, quebrou a perna, o policial está no hospital, e ele burlou a confiança com o promotor na delegacia. Mas eu estava com 2 agentes lá. E fugiu? E fugiu. E quebrou a perna. Rapaz, o policial está no hospital e ele está foragido. Acionou a polícia militar, não deu conta do... Ainda continua foragido. Continua foragido. Daquele santo que matou aquele pessoal da panificadora. Pessoal que conhecido mais alto nível. Mas, exatamente. Né? A Angélica, se o adolescente não trabalha, vai virar ladrão mesmo. Do Jardim Diamantina. Uma posição em relação a essa... A pessoa, ele falou que foi preso 40 vezes, né? E aí, uma vez, eu dando uma palestra na faculdade, me perguntaram assim, por que o preso, sabendo que cadeia é ruim, era um lugar horrível, por que ele quer voltar? É boa pergunta. Eu achei muito interessante essa pergunta. E aí, eu fui fazer essa pergunta exatamente para alguns presos que eu trabalhando lá dentro, eles me falaram o seguinte: não, doutor, depois de um tempo a gente acostuma com isso aqui. Depois de um tempo, isso aqui, o que era o inferno, se torna quase que um céu, porque eles começam a dominar lá dentro. Então, aquilo que a gente olhando para uma cadeia, eu achando que é um inferno, para eles é um lugar que está acostumado. Então, já não tem mais medo daquilo. Então, se eu não tenho mais medo daquele lugar, eu volto para aquele lugar e saio quantas vezes for, e aí está a questão. Então, o prender não está resolvendo. Ele está acostumando com a vida dentro da cadeia, ele está acostumando com essa precariedade, e ele está levando a vida dele daquele jeito. E quando sai pior, né? Coisa horrorosa. E acaba tendo muita contribuição das pessoas, dos grupos familiares, pessoas que vão visitar e que levam drogas. É isso aí que eu ia colocar, era isso. Esse é um porque tem a família que ainda compartilha e os amigos, aqueles que deram retaguarda enquanto ele estava, leva serra, leva tudo para poder contribuir para que ele saia da cadeia. E o doutor Francisco está dizendo bem, parece que nós temos uma flexibilização muito grande. Às vezes o sujeito que está lá na cadeia ele tem mais visita íntima do que o trabalhador que trabalha de segunda a sexta-feira, que está cansado demais, ele acaba não tendo os outros visita íntima em casa, essa disposição. E os nossos em casa, legisladores estão preocupados para que o adolescente tenha visita íntima. Você vê que eles não estão preocupados com o mecanismo, alguma coisa para melhorar o sistema. Ou seja, vamos legalizar a prostituição, vamos legalizar a prostituição no presídio. Lá onde eles estão cumprindo a medida. Que absurdo. Por aí você tira que é a aberração. Quem é o legislador que está pensando nisso? Os nossos deputados, nossos senadores. Daqui de Goiânia? De todo. Nossa Senhora. É brincadeira. Vamos para o intervalo. E preocupa com a palmadinha, a ingerência na família. E, no entanto, né, o que é mais essencial, que eles deveriam preocupar, eles não estão preocupando. É verdade. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já.
Bom, quero indicar para os nossos telespectadores a Azuca, a melhor concessionária Mitsubishi do Brasil e primeiro lugar no Prêmio Diamante Mitsubishi. Tem uma promoção especialíssima para você. Toda a linha 2012 2013 do estoque em até 24 vezes sem juros mesmo, hein? Aproveita e vai fazer um test drive lá na Azuca. Fica na BS 153, ao lado do Paço Municipal, ali no Jardim Goiás. Bom, nosso próximo programa é sobre o projeto Eu Escolho a Paz. Você vai saber que projeto é esse e como participar dele. O Messias Menezes, de Aparecida de Goiânia, do Goiânia Parque Sul. Eu não concordo com a redução da maioridade penal, mas sim com o aumento das penas. Doutor Ari Queiroz, será que o aumento das penas pode resolver alguma coisa? Bom, esse é um sonho, porque nos últimos, como disse agora há pouco, 70 anos, só se fez reduzir penas no Brasil, flexibilizar de alguma forma. De vez em quando aparece uma coisinha ou outra, que aumenta alguns degraus, mas se concede um favor diferente na frente, que é a progressão mais rápida. Enfim, a forma de rodízio no sistema, porque voltamos no começo do programa. O sistema não comporta, não existe vaga para comportar nem um pequeno percentual de todas as pessoas que precisariam estar na cadeia. Não é o tamanho da pena, né? É a efetividade da pena. A certeza precisava dela. efetivamente cumprir a pena. Se houvesse cumprimento efetivo da pena, nós temos penas razoáveis. Não há que se negar que uma pena de 30 anos seja uma pena bem saudável. Não precisa sobre isso, não. 8 anos é uma pena bem considerável. Pois é, bem eu estou pegando o máximo. Mas falou da relação adolescente. Se o adolescente cumprisse realmente, integralmente, os 3 anos, e dentro daquilo que o Estatuto prevê, com assistente, com corpo técnico ali, para acompanhar, para verificar se realmente o doutor pode falar, se ele tem condições de retornar para a sociedade, para o convívio da sua, para a sua família, ressocializado, só que não existe. Não é que o pessoal não seja qualificado, é o número de profissionais que é insuficiente para a quantidade. Agora, de toda essa discussão, eu penso que uma medida sensata que foi tomada nesse pacote todo foi o projeto de lei encaminhado pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, para o Congresso Nacional. Protocolizou, ela tem uma cena política também no meio, mas tirando o lado político, em que consiste? Sem reduzir, sem mexer na idade, que é uma discussão constitucional, se a coisa está lá na Constituição é mais difícil um pouquinho, ele propõe, entre outras coisas, aumentar o tempo de internação de 3 até 8 anos, o que é bastante grave. Para quem tem 11 anos, tomar, por exemplo, 12 anos, 8 anos de uma internação, é quase o dobro da idade. Eu sempre gosto de dar esse depoimento, porque eu fiquei assim, apaixonado, entre aspas, pela Nova Zelândia, um país que eu estive lá quase um ano. E eu fui verificar, pô, que país legal, quase não tem problema assim, em relação ao comparativo nosso, e mesmo em comparação com outros países. E aí fui ver o problema, o caso deles, me interessei por ver o sistema jurídico e a aplicação de penas e tal. E para minha surpresa, eu descobri que as penas lá são leves, entre aspas. São muito leves. O sujeito comete um homicídio assombroso. Ele fica 10 anos na prisão, o máximo. Eu estou dando alguns exemplos, sim. E, no entanto, é efetivo. Agora, por que eles acreditam? Eles acreditam que uma pessoa, se ela pudesse se recuperar, 10 anos é muito tempo para ela ser tirada do convívio. Então, e lá funciona. Quer dizer, o negócio é interessante. Os Estados Unidos têm quase 1/4 da população carcerária do mundo, com penas severas. Lá para tomar meia dúzia de penas de prisão perpétua, ou meia dúzia de pena de morte, não custa. É daqui para ali. Daqui para ali. O sujeito é condenado 5, 6 vezes a pena de morte. E não diminui a criminalidade também. Continua tendo crimes do mesmo jeito também. Do mesmo jeito. Aqui, o João do Jardim América, tenho 22 anos, comecei a usar drogas muito cedo. Cometi crimes quando era menor, todos ligados ao uso de drogas. Hoje formei, estudo, trabalho e tudo isso ficou para trás. Como seria o meu futuro com a maioridade, se a maioridade não fosse 18 anos? É uma pergunta que ele faz, né? E o Eliseu, da Rua Manuel de Sena, da cidade de Ouvidor. Doutor Felicíssimo é de Ouvidor, né? Sou da cidade. Felicíssimo, a partir de 16 o jovem já pode escolher nossos representantes, porém não tem responsabilidade penal. O que o doutor Felicíssimo pensa sobre isso? Essa é uma contradição enorme, né? A pessoa adquiriu o direito de votar, não é obrigatório ainda, mas é facultativo, já pode votar, pode escolher os seus representantes, o seu prefeito, o seu deputado, o seu presidente da República, e, entretanto, não pode ser punido penalmente. Essa é uma incongruência absoluta. Eu acho uma contradição, e eu acho um absurdo que o Brasil não permita um rapaz de 16 anos dirigir.
O pai dizia assim, ele está absolutamente apto a dirigir, ajuda o pai, ele vai para a escola, ele pode ajudar a família a fazer compra e tudo mais. E nós temos, para mim, isso é uma bobagem. Mas nós temos uma incidência enorme de adolescentes que são apreendidos, que estão matando no trânsito, porque dirigindo sem habilitação. É um registro muito grande, além das BR dentro de Goiânia aqui, dentro da capital, dirigindo e matando. Pois é, mas poderia aprender a dirigir corretamente e não matar, não é? Por que eu não sei por que nós temos essa síndrome de cachorro vira-lata. Quer dizer, vários países do mundo, os adolescentes de 16 anos americanos, de 15 anos, no caso da Flórida, por exemplo, os adolescentes de 16 anos do Canadá, da Inglaterra, de outros países, são aptos a dirigir. Os nossos adolescentes são piores, são burros, alguém... Eu não acho que tem essa explicação, não sei. O Carlos, na pessoa humana não existe idade cronológica, existe idade mental. Eu acho que deveríamos discutir isso. Dr. Choso Abe, é isso mesmo? Na verdade, eu acho que aí depende muito de pessoa para pessoa, né? De quem nós estamos falando, do contexto qual essa pessoa foi criada, da forma que essa pessoa, as influências que ela teve durante a vida dela. Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa, né? Não tem como a gente frisar e fixar uma coisa só para todo mundo, né? Importante lembrar que o discurso familiar não é o mais importante. O mais importante é o exemplo familiar. O que os filhos veem em casa é o que eles vão reproduzir na vida que terão. Agora, doutor Nadir, o que o doutor Francisco está falando aí me remete à seguinte pergunta. Com a experiência que a senhora tem lá, a impressão que se tem é que o menor infrator, ou criminoso, seja o que for, né, ele é vítima de uma família descompensada, de uma classe social menos favorecida, enfim, ela é ali na pirâmide o que há de pior. Não, é verdade isso? Não? Não é verdade. Inclusive, até pela prática, nos setores, são setores nobres, como setor bueno, setor oeste, setor universitário, os condomínios fechados. Muito grande. Os condomínios fechados, ali faz aquelas festinhas, quer dizer, um reduto que reuniu riquinhos, e para a gente entregar uma intimação lá, se você não for num carro caracterizado e muito bem escudado, como diz, a ordem é não receber nenhuma intimação, e lá eles fazem os bacanais. Não vou dizer não estou citando nome nenhum, mas em muitos condomínios fechados o que acontece? Rola bebida, droga, de tudo quanto é jeito, e com toda essa segurança, com todo aparato que um condomínio pode dar de garantia, porque os pais estão viajando, os pais estão fora, mas deixa a garantia da impunidade. Exatamente. E não pode nem receber intimação. É interessante, o que a senhora está falando é verdade. Recentemente saiu uma matéria no jornal Hoje, se não me engano, alguém revelou os números de problemas seríssimos dentro de um condomínio fechado, considerado top do top de Goiânia. E que essa pessoa falou, olha, desde que meu nome não seja mencionado, eu quero dizer que isso é abafado, a imprensa não tem acesso a isso, mas e às vezes eles não querem nem levar para a delegacia, todo mundo resolve a maioria, igual a escola. O pai vai lá e faz um acerto com quem foi lesado, mas que isso tem aumentado assustadoramente. Muito. Então não é periferia, não é nada, não é generalizado, porque a droga está disseminada. E o rico compra droga mais cara, né? Aquela que vem mais sofisticada. O pobre usa o crack. Que aparece, né? E aparece. E o outro não, o outro está ali camuflado e com segurança, porque a família deixa a segurança lá para preservar, e usando uísque, 25 anos, 12 anos, e o outro bebe a cachaçinha lá, e no máximo uma latinha de cerveja. Mas na hora de cometer o crime embriagado, o efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. O Júnior Pinheiro, Rosenval, não seria interessante os menores cumprirem sua pena dentro do batalhões militares? Bom, já cumpre lá, né? Só que não é local adequado, não. Local adequado. Eu acho que o batalhão militar... Porque não tem. Era um provisório que já está permanente. Estão lá convertendo em definitivo. Em definitivo, exatamente. Eu estou pegando aqui, doutor Ari Queiroz, para juntar, porque são muitas participações, mas sim, em linha geral, vários telespectadores culpam os juízes. Eles dizem, não, a polícia prende, o delegado prende, aí o doutor Ari Queiroz... Eu sabia disso. O doutor Ari solta. A ideia que se tem é que o juiz é que solta. Porque se o juiz não soltasse, eles não estariam soltos. O que solta realmente na verdade, o juiz é o cumpridor pelo menos penso que o juiz tem que ser o cumpridor das leis, né? Até divergindo agora há pouco aqui, o meu ponto de vista, por exemplo, voltando a fazer uma comparação de duas situações.
embora eu pessoalmente discorde da punição, ou melhor dizendo, da falta de punição ao deputado Nathan Donadon, eu entendo que simplesmente se cumpriu a legislação em vigor, a Constituição em vigor. É isso, o papel do juiz é este, ele fazer cumprir as normas em vigor, começando pela Constituição, a lei penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, e se prende e as leis, a lei vigente manda que solte, ou solta, ou o juiz vai ser processado depois por abuso de autoridade, o juiz vai responder até civilmente, até, digamos, possível indenizações contra o juiz. Civil. Agora, é engraçado, doutor, aí, tem que pôr, tem que soltar. até mudando um pouco o foco das nossas coisas, mas eu não deixo de ser um tema extremamente interessante, gostaria que o doutor Feliciano falasse isso um pouco também. Nos Estados Unidos tem a lei, tem a Constituição e tal, mas o juiz é tão soberano que eu já vi casos quando estava lá nos Estados Unidos, não, os jurados decidiram assim, negócio assim, mas eu entendo que neste caso eu preciso, o que faria cumprir a lei é isso. E pronto, o juiz tem uma decisão personalística. A linha do Equador talvez tenha feito a diferença, porque lá de baixo do Equador, os juízes hoje em dia estão numa situação de sobrecarga gigantesca de trabalho e de pressão, porque o juiz que apenas julgava, o juiz fica fazendo 300 relatórios para o CNJ todos os dias, para a corregedoria, e ao mesmo tempo o juiz tem que estar se defendendo o tempo inteirinho de corregedoria, de CNJ, não tem mais tempo de julgar, não. Estou felicíssimo. Isso aí é engraçado que aqui, se nós falarmos que o juiz poderia ver que não, os autos que vocês decidiram uma coisa, mas pelos autos eu entendo que deveria ser outra e decide contrário ao que foi. Para nós aqui, isso seria uma insegurança jurídica. Nós temos no Brasil a prevalência da lei. O juiz está obrigado a cumprir estritamente o que diz a lei, sob pena de responsabilizar-se, de ser responsabilizado. E nos Estados Unidos funciona bem? Outra história, o doutor Ari bem disse. A linha do Equador dividiu. Pois é, essa linha do Equador. Então acho que nós devíamos falar com um deputado desse aí que tem tantas ideias estapafúrdias para acabar com a linha do Equador. Vamos falar, se algum deputado estiver ouvindo, faz uma lei a partir de tal data, dá um prazo, né? A linha do Equador não vai existir mais. Isso aí, pronto. Não é? Se o problema é ela, vamos resolver o problema dessa tal linha do Equador, viu? Vamos pro intervalo Agora nós comercial. estamos reportando a América de Baixo. Exatamente. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já.
Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, com o tema Mudar a Maioridade Penal. Vale a pena? O tema do próximo programa, projeto Eu Escolho a Paz. Você vai saber o tanto que é interessante esse projeto, as coisas que vão vir para Goiás, as qualificações, as análises, as discussões, para que nós possamos, de alguma forma, contribuir para promover a paz. O Carlos, do setor sul, doutor Ari, o senhor já julgou alguma vez que para fazer justiça teve que não cumprir a lei? Pode isso? Não foram poucas vezes, não. Eu tenho dito, a lei, como disse Preciso, a lei é o ponto de partida, é a principal fonte do direito, mas a lei não é o direito em si. Existem leis mal feitas, leis injustas, leis incompletas, leis defasadas. Com alguma frequência, o juiz tem que lançar mão de outros remédios, outras ferramentas para tentar chegar mais perto da justiça. O Everson Pires, Morado do Sol, todo menor que comete mais de uma vez um crime deveria ter uma pena mais dura. Doutor Nadir, inclusive o Alckmin em São Paulo fez essa proposta também, porque eu não entendo que não pode tratar um menor 40 vezes. Eu tenho um rapazinho no centro da cidade, esses dias um policial estava me dizendo que ele prendeu ele 27 vezes. Na 27ª vez, ele estava dando um plantão, não sei o que foi, ele saiu da delegacia e foi para a porta da casa dele antes que ele terminasse o plantão. Falou, estava porrinhando a mulher dele antes que ele pudesse chegar em casa. Quer dizer, ele foi solto, preso por ele, e solto, chegou na casa do policial antes do policial. O fato, se for perturbação do sossego, nós não liberamos, mas encaminha até para o SOS. Porque o juiz não adianta mandar, porque não tem local. E já tem um aviso do doutor Alexandre e da doutora Eliana que não mandaram se estiver escorrendo sangue. A realidade é essa, porque não tem local para colocar. Agora, só que nós temos cuidado, se eu estiver presente, em respeito à autoridade policial que conduziu esse adolescente até a delegacia, ele não é liberado. Porque a gente faz o contato com a família, que já é uma parceria que a gente tem com a Secretaria da Cidadania e Trabalho, com o corpo técnico que tem lá, faz o contato com a família e aguarda que os pais vão e sai de lá com termo de responsabilidade e com audiência marcada para o Ministério Público. Só ficam apreendidos 24 horas os fatos que são graves, são os que mais são cometidos. Mas eu tenho agora, no plantão eu não posso ir no final de semana, mas eu tenho esse cuidado de não deixar que esse adolescente seja liberado em respeito ao policial que o conduziu até a delegacia. Bom, Saulo, do setor central, pergunta ao doutor Felicíssimo, o senhor com uma vasta experiência e qualificação como advogado, quais os caminhos que o senhor acha que deveriam ser tomados para resolver essa difícil equação? Olha, nós estamos vivendo uma lei penal de outubro de 1940. Na verdade, o doutor Ari bem lembrou, ela foi de lá até aqui só flexibilizada. Nós temos uma legislação bastante fragilizada em termos de fazer cumprir. As prerrogativas de cumprimento de penas são sempre minimizadas, são sempre reduzidas. Eu entendo que a legislação deveria ser, na que temos hoje, no mínimo, cumprida essa legislação que temos hoje. Mas poderíamos agravá-la, poderíamos endurecê-la um pouco mais, para que houvesse mais pavor, temor. Porque o que intimida o delinquente não é o tamanho da pena, é a efetividade que ele vai cumprir a pena. Se ele tiver certeza de que ele vai cumprir a pena, ele terá medo da pena. É que ele tem quase que absoluta ciência de que ele não vai cumprir a pena integral. Apenas para demonstrar essa questão, no começo do Código de Processo Penal, até o começo da década de 70, a prisão preventiva em certas hipóteses era obrigatória. O juiz não tinha alternativa, tinha que decretar. A partir dali, passou a ser autorizada. 2009 para cá, é praticamente proibida a prisão preventiva hoje em dia. É o último remédio, o último escalo que o juiz pode adotar. Que absurdo. Essa é uma solução, veja bem, é uma solução financeira. Não tem espaço para construir presídio, então muda a lei, liberaliza a lei. Que absurdo. Aqui muitas perguntas, estou tentando assim, pegar um apanhado de todas elas. Dr. Choso Abe, o que os pais podem fazer para poder evitar que seus filhos e adolescentes cometam crimes? Considerando que o doutor Nadir confirma que poder aquisitivo alto, filhos de médicos e qualquer profissional de alto nível, né, estão cometendo esse crime. O que o pai pode fazer? Quais são os caminhos? Sim, eu acho assim, é importante frisar que hoje os pais têm cada vez menos tempo de estarem com seus filhos.
E aí eu acho que isso também ajuda a criminalidade, porque alguém está educando seu filho. Se você não está educando seu filho, a internet pode estar educando, a televisão, o coleguinha, e alguém está educando seu filho. Quem está educando seu filho? Será que você, pai, sabe quem está educando seu filho? Então, eu acho que, assim, na nossa sociedade, a questão do capitalismo, a necessidade de trabalhar, tudo isso vai agregando para que o pai fique cada vez com menos tempo com o filho, e esse filho vai ficando, então, dessa forma. Eu só queria trazer uma questão, que estávamos falando aqui sobre a dificuldade e o problema da cadeia, né? Eu acho assim, se a sociedade quer que a cadeia funcione, quem tem que pedir isso é a sociedade, que tem que exigir que o governo faça a cadeia funcionar. Porque quem tem poder para mexer dentro da cadeia, da prisão, é o governo. Então, o governo só vai fazer isso no dia que a sociedade pedir. E que dia que a sociedade vai pedir que nós tenhamos uma cadeia que ressocializa as pessoas? Então, eu acho que eu tive conversando com os meus alunos essa semana sobre isso. Que dia que a sociedade vai ter essa consciência de que nós somos aqueles que vamos exigir que o governo faça a cadeia funcionar. Então, eu acho que... Além desse aspecto, doutor, ainda tem que ninguém quer ser vizinho de cadeia. Exatamente. O dia que resolve construir a cadeia, tem manifestações contrárias. Sim, A comunidade não quer. Ninguém quer. Aquele caso que foi lá no Vera Cruz, foi revolta total, não é bem. Anápolis não aceita. Todas as cidades não aceitam. As As cidades não aceitam a edificação de presídios dentro das próprias cidades. Elas resistem por causa do pavor da fuga, do fugitivo, de fazer ali um refém entre as pessoas que moram próximo do presídio, todos esses riscos. E é uma cultura, por exemplo, que o doutor Felicíssimo me alerta sempre para isso. Nós precisamos ter uma equação onde a gente não confunde justiça com vingança, né? Você sempre fala isso, vingança não. E a pessoa, é muito difícil para a pessoa entender o nosso consciente coletivo. Você, por exemplo, tem uma cadeia como eu vi em países europeus. Eu visitei uma cadeia na Finlândia. Você teria que ficar lá. Eu falei, nossa, não dá para... Que tipo de crime eu tenho que fazer para eu poder ficar aqui? Mas sem brincadeira, tinha academia de ginástica, mesa de ping-pong, tinha piscina aquecida. E eu visitei em Cuba também, teatro, tudo lá, anfiteatro. Não, uma beleza. Não. Mas a senhora teve em Cuba, não, mas não onde ficam os dissidentes, né? Não. Não, os dissidentes, como dissidentes lá, eles levam mais a sério. Exatamente. Mas essa prisão, o quarto era 10 vezes melhor do que o quarto que eu morei 15 anos em São Paulo, quando morei em São Paulo. Então, agora, para você falar, se você fizer um negócio desse no Brasil, os caras vão falar, você está brincando, o cara que matou meu filho vai ficar assim? Mas me parece que essa é a forma de... Mas a questão é isso que é ressocializar. Ressocializar o quê? Trazer a sociedade de volta para essa pessoa que saiu dela. E a ressocialização, ele tem que ter a condição de praticar um esporte, de ir para uma escola, praticar várias coisas que aqui na sociedade a gente faz. Ele tem que trabalhar, ele tem que estudar, isso é o que a gente faz aqui fora. Ele tem que ter esse gosto de fazer de novo tudo isso, e isso sim vai ressocializando emocionalmente. A pena é privativa de liberdade, e não de outras imposições. Muito embora eu considero que nós vamos longe demais na questão da visita íntima. Porque eu acho que precisaria ter uma restrição, pelo menos a isso, porque eu acho que isso seria em defesa de quem fica de fora, porque tem bandido que está lá dentro, a mulher, a namorada, a noiva, fica refém do bandido enquanto ele estiver preso. Deveria exigir, para as visitas íntimas, deveria exigir que fossem casados, no mínimo, é no mínimo que se exige. Exatamente. Porque o que está se praticando é a prostituição dentro do presídio. É verdade, doutor Francisco. Bom, eu quero agradecer aqui o doutor Ari Queiroz, o juiz que fala, o povo inteiro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, o doutor Ari veio aí rapidinho, o pessoal preocupado, falei, não se preocupe, o doutor Ari chega, ele chega. A doutora Nadir Batista Cordeiro, quanto tempo, né, doutora Nadir? Eu só queria deixar, eu faço questão de colocar para as pessoas entenderem, e às vezes a delegacia acha que não faz, nós registramos até hoje 1.942 ocorrências, isso que foram conduzidas. Apreendemos em flagrante 2.154 adolescentes. Apreendemos e instauramos procedimentos que foram concluídos e remetidos ao judiciário 1.407. E só esse ano? Até hoje. Quantas apreensões de adolescentes? 2.154 adolescentes foram apreendidos. E isso não é com furtim e nem venda de CD, não. Roubo, nem furto. Quando o furto é qualificado com rompimento de obstáculo, latrocínio e homicídio, e o tráfico de drogas. Que absurdo. Muito obrigado, doutor Felicíssimo Sena, grande advogado, pela sua honrosa presença aqui no meu programa. Fico muito satisfeito que tenha dedicado esse tempo a vir aqui. Sei que tem coisas
muito importantes para fazer. E também o Dr. Choso Abe, psicólogo, cuja reputação a gente ouve muito falar, nunca esteve aqui no meu programa, mas meus parabéns pelo seu trabalho lá na penitenciária, que o senhor está sempre lá. Quero uma hora fazer uma visita. Faz tempo que eu não vou lá. A biblioteca tem o meu nome. Eu preciso levar uns livros lá, estou prometendo e deixando passar. Bom, minhas considerações finais são as seguintes. É preciso que nós, brasileiros, tomamos um pouco das rédeas do país. O nosso país está sem rédeas e pessoas que dizem serem nossos representantes não estão fazendo aquilo que a sociedade entende e precisa ser feito para a sociedade. Não se sabe como isso chegou a esse ponto, mas definitivamente nós chegamos num ponto onde o caos já está instalado, principalmente nesse segmento que nós discutimos aqui hoje. Então, portanto, é preciso que nós façamos alguma coisa para exigir dos políticos, dos deuses de Brasília, que eles façam algo para resolver, porque este caos não pode continuar, sob pena de não valer mais a pena trabalhar e ganhar dinheiro, porque na esquina você pode perder sua vida. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.